Olá, sejam todos muito bem-vindos a este episódio da História que se Conecta. Eu sou Fabiola Silva. Hoje nós vamos falar sobre essa Barbie senta no seu próprio trono. E bora lá! Olá, eu sou a Babi. Eu sou Stephanie Moura. Super na paz, o trono da Estefania é o da paz e amor. É Mas isso. hoje Mas nós o vamos... meu trono só um minutinho, só tá assim porque eu comi, gente. Por isso, eu comi algo aqui agora, então eu estou tranquilinha, estou feliz. Vai, continua. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos trazer para vocês, nesse tema aí bem popular que todo mundo está falando aí, né, da Barbie, né, e da queridinha, né? Então nós vamos também usufruir disso daí para trazer vocês para um outro olhar de que cada uma pode estar conectada na sua potência, né? Aquilo que a gente fala do seu próprio trono, né? Para mim, a gente se conecta também muito com isso, com a questão dos julgamentos, né? Porque quando a gente fala de mulher livre, né? Mulher independente, mulher selvagem, né? Todas essas orientações, né? E tudo isso que vai trazendo, isso incomoda muito, né? Essa força da mulher. Por que que a mulher, quando está na sua força, quando ela está ali, porque quando a gente fala trono, né, vamos explicar um pouquinho para a pessoa entender, porque senão as pessoas vão fazer um trono em casa e aí nos marcar. Pode fazer também, mas a gente está falando, quando a gente fala do seu trono, nós estamos falando da sua potência, né, do seu lugar, né, de fala, do seu lugar como mulher. E não fazendo um julgamento, né, com a Barbie, né, mas eu nunca fui muito fã da Barbie, não, gente. Então talvez eu traga um pouco do meu lado pessoal aqui e vou tentar não trazer ele. Mas na verdade eu nunca gostei tanto da Barbie, não. Acho ela meio chatinha, quer ser todo mundo, quer fazer tudo, quer ser o centro das atenções. Então eu acho ela, na verdade, meio tóxica. Mas então vou passar a fala, porque eu acho que eu não gosto muito dela, não. Já chegou assim, já. Ela chega revoltadíssima. A Barbie dela é a Barbie revolta, é A a Barbie Barbie dela é a Barbie estressada. estressada, Essa gente. Barbie é revoltada. É É essa Barbie. revoltada. Ele é Barbie Mas gótica. Ele é Barbie a gótica. Barbie God, então, esse assunto da Barbie, e hoje a gente estava conversando isso, eu estava refletindo muito, sim, como que faz a gente refletir mesmo sobre os padrões dessa Barbie, né? Tem que ser querida, tem que estar bem arrumada, o cabelo louro, e também essa questão da representatividade, né? Eu lembro, eu sempre tive Barbie, não original, só uma original, Não, eu tinha muitos mas originais, mas isso não mudou não, nada o meu conceito não. dela hoje. Mas eu amava vestir minhas Barbies e tal. Mas é aquele lugar. Hoje, com essa cabeça, quando eu tiver minha filha, eu quero dar Barbies para ela que representa ela também, né? Que ela possa mudar ali o estilo, mas sempre tinha que estar o cabelo certinho. Isso a gente vê e acolhe como uma verdade, né? Uma criança vai acolher aquilo como padrão, como uma verdade. É, de tá ali no mundo da Barbie, no mundo encantado, né? Uhum, E, uhum. e com isso, a gente entra nesse modo de comparação com as pessoas. Se eu não sou dessa maneira, ninguém vai me Olha, enxergar. eu acho que eu não vou conseguir fazer esse episódio sem caras e bocas, não, gente. Porque eu acho que eu vou ter até que levar isso para terapia depois, porque eu acho que eu tenho uma aversão à Barbie. É Vai ter que sério, levar você e as Barbies para poder ir E para a terapia, para Barbie, poder a ver. sua Barbie vodka. sério. Barbie Eu acho que vodka. eu vou ter que curar a Vodka, minha né? Barbie. Que Eu acho vodka, que, né? na verdade, gravando esse episódio, eu cheguei à conclusão que eu tenho que curar a minha Barbie interior, porque ela tá com Exatamente. defeito. Você tem um sério problema com o feminino, será? Não, mas, Mas gente, eu me perdi onde que eu tava não, falando. mas assim, Dessa- já vou te dar a palavra de volta. Vou só terminar de falar a minha última revolta com a Barbie. Desse lugar, porque isso, mas é porque isso me influenciou muito, muitas, muitas e muitas vezes. Esse lugar de que eu tenho que ser perfeita em tudo, ou que eu tenho que saber tudo, sabe? Então, assim, você faz ali uma mescla entre a Barbie, depois que você vira mulher, aí você já engarrancha a Mulher Maravilha, que vira um peteco ali entre você, dentro de você.
Você entendeu? Porque você tem que ser perfeito em tudo, você tem que saber tudo. Gente, a mulher é médica, a mulher é veterinária, a mulher é isso, a mulher... Já tem dia que eu custa ser mulher, já tem dia que eu custo lavar meu cabelo, sabe? Então, assim, não faz sentido na minha cabeça. Mas, enfim, vamos gravar uma. A Alice até começou a latir. Falar, ô, minha filha, Não, vamos se sentiu a... acalmar. Falou, não, vamos se acalmar, vamos deixar baixo. Mas, Estela, você estava falando dessa questão da comparação, né? Que quando a Sim, gente olha o outro muito perfeito, ou dentro a gente, dessa caixinha do perfeito, a gente começa a se perguntar, né? O que que tá onde que errado eu... com a Quem gente? quem tem errado, né, Babi? É, e, e é isso, porque eu não via Barbie de cabelo cacheado, Barbie da minha cor, né? E eu também sempre fui uma menina mais diferente. Eu lembro que eu tava, sei lá, na sexta, sétima série, uma colega chegou e falou assim: todas as meninas maquiam, você não gosta de maquiagem, você não se maqueia. E eu falei assim, cara, será que eu não sou? Eu já tinha a complexidade de não me sentir pertencente àqueles grupos que eu não me achava bonita, né? Eu tinha esse olhar para minhas imperfeições muito forte, porque é, eu não tinha uma pele clara, não tinha um olho claro, não tinha um cabelo straight, vai, Babi, Liso, liso, isso. A gringa, né, que não fala inglês, mas ela chique, fala, chique. aí os Não caras tinha o não cabelo ficam, straight. Muito chique. que a pessoa não é inglês, mas eu lembro dessas questões que vinham, né? E me doíam muito, e a gente não tinha. E até porque os nossos, eu não sei como que era para vocês, meninas, mas a minha mãe não tinha essa mentalidade, porque ela foi ensinada assim, né? Não conseguia ver isso. Então, e eu não tinha essa abertura de conversar e expor essas coisas, porque era normal, né? Esses comportamentos antigamente. Então eu me sentia muito reprimida de ser quem eu era, né? E cresci, e eu sei que isso acho que tá fugindo do tema, mas eu cresci maltratando o meu corpo, maltratando quem eu era por essa comparação de não ser uma Barbie, né? Padrão, de não ter silhueta de uma Barbie, silhueta, olha aqui, né? De uma Barbie, sabe? E aí isso me gerou uma frustração muito grande, me comparando às outras mulheres e me sentindo sempre péssima perto das outras mulheres que estavam no padrão que a sociedade espera de né, como se fosse uma Barbie mesmo, e não reconhecendo o meu lugar também como mulher, né, a minha beleza, não reconhecendo o meu trono, né, aonde eu quero estar. E aí isso foi mudando aos poucos, e hoje muita coisa mudou aqui interna, né? E sinto que existe muito trabalho ainda a ser feito dentro de mim, mas eu já reconheço o meu lugar e o meu espaço e aonde eu quero estar, né? E às vezes, claramente, me leva para um lugar de comparação às outras mulheres também, mas isso é um trabalho assim que, pensa, a gente cresceu assim, a gente veio de uma sociedade que nos fez comparar muito com as outras mulheres, então, é um trabalho ser feito que precisa ter paciência. Mas hoje eu reconheço e escolho sair desse padrão. Escolho ter esse trabalho comigo, né, diariamente com minha mente. E é isso, gente. Não, eu queria dizer que Então deu para ver esse que todo mundo é caminho meio aí. revoltada, né, com a Todo Barbie. mundo tranquilo. Não, eu não sou revoltada com a Barbie. Inclusive, vou levantar essa bandeira aqui de que os perfeitos também sofrem. Porque se você está num patamar dito e julgado como perfeito, você não pode baixar sua guarda nunca. Isso. Você não descansa. E esse caminho que a Esté está trazendo aí, de que a gente começa, né, vendo o perfeito e julgando-se imperfeito, é o primeiro passo. O segundo passo é você querer se martirizar para caber igual aquele perfeito ali fora. E quando você não consegue, você ataca o que está do lado de fora de você. E isso é mais comum a gente ver entre nós mulheres, porque nós somos ensinadas Uhum. desde muito crianças que nós precisamos pertencer a essa caixa aqui do padrão. Afinal de contas, nós nascemos para agradar os homens. E se a gente não tiver nessa caixa desse padrão do que esse homem espera, a gente não vai ser boa o suficiente. Logo, se tem uma irmã, uma amiga, uma colega, uma pessoa que se quer
é um pouco diferente de mim, ou se aproxima mais desse padrão de perfeição do que eu, ela é uma rival minha, porque se passar uma pessoa aqui, não vai querer olhar para mim, vai olhar só para ela, então tem que atacar essa irmã. E isso é um golpe de marketing do patriarcado, Uhum. porque aí a gente se perde da nossa essência, a gente se perde do nosso poder, somos maioria como mulheres no mundo. Já pensou se a gente se junta? O bicho que ia dar? Então, isso é um grande problema. E aí isso vem de tempos muito antigos. Isso começa a ser tratado dessa forma até através das religiões. Quando a gente para de adorar a deusa, quando a gente para de adorar a mulher, porque a mulher foi o primeiro ser adorado da história, e começa a olhar para um Deus que é pai. Só Então, pai. só pai. Ele é pai, ele bota um filho no mundo sem o feminino. Então, a gente precisa olhar para essas questões, e aqui a gente não está julgando a Barbie, a gente só está Uhum. aproveitando a hype do nome Lógico. dela, mas eu super acredito que ser perfeita é muito ruim. Não vi o filme ainda, mas Não, também acredito não. que vai se tratar desse tipo de crítica, porque Uhum. a perfeição também congela e também agride. E E tá, isso ô, leva a Babi, isso. e só para ressaltar aqui, que traz a gente para esse lado do que nós sempre precisamos estar fazendo para o outro primeiro, né? Servir primeiro, agradar primeiro. E independente de gênero, né? Então vamos falar agora aqui como ser humanos, né? Quantas e quantas vezes a gente deixa de falar o não? Quantas e quantas vezes a gente vai naquele lugar que não quer ir? Quantas e quantas vezes a gente é, fala oi, bom dia, tá tudo bem? Tá bem. Sendo que não tá bem. Sabe? Sendo que não tá bem. Não, gente, hoje eu não tô bem, hoje eu acordei mal, hoje eu não quero falar com ninguém, tá? Ai, não, sabe assim? E é muito engraçado. Eu ainda estou nesse aprendizado de aprender esse posicionamento, de aprender tudo isso. E hoje eu já consigo, sim, trabalhar ou não. Hoje eu já consigo, sim, olhar para mim dessa forma. Mas até que quem me conhece mais próximo até brinca comigo, fala, a Fabiola mora em apartamento, porque ela não gosta que ninguém visita a casa dela. Mas é porque muito tempo, eu tive dificuldade de falar para as pessoas assim, hoje eu vou na sua casa. Então, não quero, obrigada, tá? Hoje é meu dia, quero descansar, quero dormir, não quero fazer nada, não quero levantar, não quero tirar o pijama. E eu acho que esse padrão, né? Porque eu estava sempre nesse externo desse padrão, de que eu preciso estar ali rindo para todo mundo, eu preciso estar bem para todo mundo. Isso Agradar, entra também. né? Isso entra também uma parte de quando eu comecei a estudar espiritualidade, porque aí entra também nisso, né? Porque não é porque nós estamos falando da Barbie, espiritualidade também entra nessa positividade tóxica, né? De que todos os dias eu tenho que levantar, agradecer o sol, a avô Sol, a Mãe Terra, né? E gratiluz, né? Então por muito tempo eu me reprimi aos meus próprios sentimentos, falava, ai, nossa, eu não tenho o direito de reclamar porque eu tenho uma casa, eu tenho um teto, eu tenho um alimento, então eu não posso reclamar, não posso reclamar, não posso reclamar, não posso reclamar. E eu ficava ali me torturando. Uhum. E hoje não. Então, assim, sentar no meu trono hoje é sentar no meu trono e falar, então, hoje eu tenho tudo mesmo, graças a Deus, tenho a casa, tenho tudo, mas hoje eu mesmo assim não estou bem, tá? É isso. É, hoje meu cachorro está aqui chorando, né? Esse podcast. Então, toda hora, não olhe, toda hora eu olho pro lado de cá, gente, porque ele tá querendo prestando Não, minha mas atenção. é bom as pessoas saberem disso também, né, gente? A gente grava o podcast, tá? E que é vida real. Que é vida real, tá? Eu É, tenho criança, cachorro, gato, marido. Então, assim, a gente grava no nosso contexto da vida real. A se ele gente, latir, eu infelizmente, não chorar. expulsa ninguém para poder gravar o podcast. Não, ele Isso tá mesmo. ali tentando pegar o colchão dele e gritando porque ele quer ir pra cama com pata suja. Claro que não, né? Mas o que eu ia falar tudo isso me remete a algumas coisas, né? Alguns flashbacks assim que vai passando. Quando o salário da Barbie, a gente estava alinhando aqui sobre a Barbie, me veio uma questão da minha infância que eu não lembrava. Pulou assim na minha tela mental, que sabe aqueles, não sei se vocês lembram daqueles Fusca da Barbie que tinha Aham. na Uhum. minha escola. Tinha feito um negócio de uma competição de taz, quem tivesse mais taz
ia ganhar o Fusca, gente. Eu era competitiva, muito, desde pequena. E aí, falei, eu vou ganhar. E uma menina que ganhou, ela não gostava de brincar de boneca, de nada, ela gostava só. E aí eu, né, a gente, como que essa questão do preconceito já, né, já tá enraizado na gente desde pequeno. Aí eu ficava, ela só jogava futebol e ela ganhou. Eu fiquei revoltada, porque ela não brincava nem de boneca, ela ganhou o Fusca que eu queria ganhar. E aí começou, olha pra você ver, a competição, né? Essa questão do sentir, nossa, não acredito que ela ganhou, da falta de empatia com o outro. Enfim, e aí me veio essa cena e como que a gente vai crescendo, né? A Fabíola tem criança, então sinto que a Fabíola ela tá nesse trabalho com a menina dela de Constante. mostrar um caminho diferente do que foi nos ensinado, né? E aí, E eu às lembro na vezes escola não, né? sempre. Depende do dia, da lua, Sim, né? Do meu ancoramento do dia, não, mas assim, mas é sério. o E hoje. caminho, só Uhum. finalizar o pensamento. O caminho que eu tracei, eu vou trazer meus exemplos, porque, né, experimentei e vivi, então consigo falar. É, Na adolescência também foi essa competição entre as meninas, quando alguém não queria ficar comigo, ou quando preferia outra menina, onde o homem estava ali como um troféu, e essas mulheres, essas meninas, né, competindo uma com as outras. Eu lembro de ficar com raiva de pessoas por causa disso, sabe? Como que isso está tão enraizado, né? Esse papel da mulher no trono errado, porque Uhum, homens são criados, ensinados a serem homens de sucesso, né? Ter uma carreira, uhum. ganhar dinheiro, né? E mulheres são criadas Aproveitar a vida. Vai casar cedo para exatamente. quê? Tão novo, vai aproveitar a Então, vida, se vida, divertir. exatamente. Beija muito, faz tudo que você quiser. Mulher não, né? Mulher, se quiser algo, já leva nome, se decide fazer as coisas por conta própria, já leva nome. Então, somos criadas para ser dona de casa, e não tenho nada contra dona de casa, até porque eu também sou Não, aqui, isso. né? Somos todas. Mas Não, não não fomos tem a ver com ensinadas para isso. pensar fora da caixinha, né? Hoje nós Uhum. somos empresárias, somos donas de casa, que cuidamos das nossas casas também, mas antigamente as mulheres não tinham nem a oportunidade de pensar fora da caixinha, né? Isso. Então, essa reflexão que eu quero trazer, porque no banco também eu vi essa competição, eu competi, e foi uma dor grande que eu acessei, dessa sombra minha, quando eu reconheci que eu competia com minhas amigas que eu tanto amava. Então era uma disputa, a gente falava que era uma querendo comer a outra, né? Vamos dizer assim, Uhum. porque era uma disputa muito grande. E eu vou contar um relato e vou abrir aqui meu coração, que ano passado eu tive uma grande cura onde uma pessoa, durante 4 anos, estava me perseguindo no Instagram, e eu já sabia quem era essa moça. Ela começou a pegar minhas fotos, começou a falar lá na minha cidade, não conhecia ela, fisicamente. Começou a falar na minha cidade que eu estava destruindo a vida dela, eu nem conhecia, essa informação chegou para mim. Tudo por causa de um homem, gente. Por causa de um homem. E ela começou a me perseguir. E eu não estou falando aqui no papel de vítima, né? Mas quando ano passado eu estava em viagem com minha amiga, e a espiritualidade é tão sábia, porque sabe quando acontecem as coisas, eu recebi aquela mensagem e ela veio me atacando. E na hora eu comecei a tremer muito. E eu pedi a espiritualidade para me guiar naquele momento, porque eu falei assim, cara, isso tem que mudar, eu escolho mudar essa situação. Porque em algum nível ali eu estava com afinidade com que ela estava ressonando, estava vibrando ali, né? Uhum. E aí eu fui mandei mensagem para ela, falei, estamos no mesmo lugar. Eu fui ferida tanto quanto você. Então tá na hora da gente trocar, mudar esse papel, sabe? Porque não adianta você querer vir me atacar sendo que eu tô que eu tô aqui ferida. E aí, mas ela não me respondeu, mas à noite ela me respondeu e falou assim, Stephanie, perdão. E aí a minha amiga estava assim, no meu lado, falou assim, liga para ela que eu tô com você.
Gente, foi a cura mais profunda. E eu lembro de eu chamar Maria Madalena, chamar Mestre Eixo, Arcanjo Miguel para estar naquele momento comigo. E eu falei com ela, eu tinha sonhado com ela uma semana antes, sem saber quem era ela exatamente, assim, né? Só nas redes sociais. E foi uma conversa muito profunda. E eu falei com ela, esse problema não é meu, sabe? Eu reconheço o meu lugar, eu reconheço a minha dor também. E reconheço a sua dor, que estava no mesmo patamar. Uhum, Mas isso não tem que parar, sabe? Porque eu não tive, eu não dei motivo para que ela ficasse assim comigo, né? Que ela fosse uhum. atrás da pessoa e começasse com a pessoa, porque não era um problema meu. E à medida que eu também coloquei a minha voz, coloquei o meu limite e mostrei para ela qual que era o meu lugar e que eu reconhecia a dor dela, mas eu também reconhecia a minha, gente, foi assim, sabe quando você sente um ombro até fazendo assim de alívio, porque energeticamente eu estava sentindo ela no meu campo, né? Uhum. É, e toda essa história mal resolvida que estava tendo foi um alívio e foi também eu consegui perceber que a espiritualidade estava me guiando para esse caminho do perdão, sabe? Com a outra também, porque mesmo não entendendo, porque no começo eu confesso que eu estava com muita raiva, que eu falei assim, putz, que isso de novo não, né? Essa revolta atrás de mim, mas foi um alívio, foi uma cura muito profunda mesmo do feminino. É, isso, você sabe, quando você sente que ali encerrou um ciclo muito forte. Então é Uhum. isso, né? Então, E, mulheres, reconheça seu espaço. É isso que eu queria Stephanie, falar. puxando o gancho, né, de toda essa história que você trouxe para a gente, que você compartilhou com a gente, o que é muito importante a gente trazer, né, como essas programações mentais, né, desde tudo isso, às vezes a gente pensa que é um simples filme, gente, inocente e tal. Não, ali tem gatilhos, tudo é feito ali muito bem pensado, sabe? Não estou falando só da Bárbara, estou falando num contexto geral. Então, aquilo ali, desde criança, né? Nós que hoje somos quem assiste o filme da Barbie, principalmente, né? Fazendo uma linha de espaço-tempo aqui, fazendo uma ressalva aqui no nosso podcast, para que a gente preste bastante atenção em conteúdos, porque igual esse conteúdo, ele é um conteúdo adulto, ele não é um conteúdo que foi feito para as crianças, né? E por quê? Porque ali tem gatilhos mentais, gente, para os adultos, para que os adultos comprem aquela verdade, para que os adultos comprem aquela história que estão ali falando ali daquilo foi criado do roteiro, né? E por que disso, Fabiola? Porque ali, gente, vai ser instalados medos, ali vai ser instalado dores, ali vai conectar com dores, assim como o Fanny falou, né? A dor dela conectou com aquela outra dor, e em geral, aquilo vai virando uma coisa em massa. Então, às vezes, você vai lá, assiste aquele filme, acha que nada aconteceu, vai embora para sua casa, tá tudo lindo, leve. Amanhã você senta, do nada você tá sentindo um vazio existencial, sem saber do porquê. Por que amanhã você não quer saber da sua profissão mais? Sua profissão que você ama, ela já não mais faz sentido na sua vida. Por quê? Por causa daquele gatilho mental que vai ficar ali rodando, daquela programação mental que vai ficar ali rodando em você. Entendeu? Então, aí quando você vê e passa vê aquela mulher naquele mega carro maravilhoso, super caro, aí você olha para ela de cara feia, de tipo, o que que ela fez? O que que ela tem que eu não tenho? Entende? Por causa do gatilho mental que foi instalado ali, por causa daquela programação, e no determinado momento aperta o seu botãozinho, porque as suas emoções não estão ali bem trabalhadas, porque você não está no seu trono, e aí você deixa que essa programação entre ali em você. E tudo isso é inconsciente, gente. Então, ter esse alerta e esse olhar é muito importante, principalmente para as nossas crianças, que ainda não têm as redes neurais delas totalmente ainda construídas. Então, se para a gente que é adulto, né, a gente está aqui falando de uma forma bem leve da questão da Barbie, mas a Fanny trouxe a dor dela, a Babi trouxe, eu trouxe das nossas dores de criança, das dores que isso causou na gente, né, desse perfeccionismo, de tudo isso, de estar dentro da caixinha. Imagina uma pressão dessa dentro de uma criança que ainda não tem ainda a programação dela completa. Então, visualizem o estrago que isso faz. É isso.
Primeira Simba falando, ó, tá confirmou. vendo? Ainda Tá bem que eu vendo? avisei, gente. Minha Até o filha Simba chegou. confirmou. Nós vamos Não, foi a Estela, foi a Foi Estela. aqui Foi a dessa Estela. vez, foi a Estela, tá? Tá Foi a querendo Estela. Mas, participar. e onde que a gente quer chegar nisso tudo, né? Comparando aí a Barbie, trazendo nossas histórias. Se você não viu, vá no último episódio, vai vir antes, né, de Madalena, Uhum. que a gente está falando um pouco do poder da medicina. E quando a gente reconhece esse poder da medicina, a gente entende qual que é o nosso espaço, qual que é o nosso lugar, nosso trono, né? E aí, quando você reconhece esse lugar, você para de competir com as outras mulheres, né? E a gente vai falar aqui para as mulheres, porque eu acho importante também, a gente acha importante direcionar isso para as mulheres, que quando você reconhece quem você é de verdade, você não vibra na escassez. Você vai entender qual que é a sua medicina. E você vai partilhar isso com todas. E nunca a medicina de uma vai ser igual da outra. Pode ser coisas semelhantes ali, Uhum. né? Então, e sabe, e assim, o que me vem aqui falando é que, por exemplo, cada uma que tem sua medicina, cada um está reconhecendo cada vez mais o seu lugar neste mundo, e a gente partilha das nossas medicinas e conhecimentos uma com a outra, né? E a gente não fica com medo da Fabiola pegar meu projeto, ou a Babi pegar meu projeto. Inclusive, a gente disponibiliza os projetos que chegam para a gente para a escola, né? Então, sabendo que a gente é um canal dessa comunicação aqui da espiritualidade, e se é levado também para a gente coloca à disposição para que as três sejam o canal para a Sim. escola transmitindo esse projeto, né? Então, saber reconhecer qual que é o lugar mesmo nosso. É claro que para a gente fazer isso, é olhar para dentro, né? Olhar para si e falar assim, essa é minha sombra. Isso aqui eu preciso melhorar. O que eu vou Sim. fazer hoje? Sim. E aí trazer essa questão do mental também, né, Fabiola? Sobre, peraí, esse mental eu não vou dar poder para ele, né? Isso. Então eu vou decidir aqui, hoje eu quero mudar isso. E ele vai lá todo dia falar, ai, porque olha, falando de tal, ó, Babi vai pegar seus clientes, Babi vai pegar seus clientes. Aí você vai falar, vai, então tá, deixa ela pegar meus clientes, que vai vir mais, né? Fanny, e quando a gente fala de medicina, né, é porque que nós três somos terapeutas, então a gente fala mais nessa fala de medicina voltada à terapêutica, né, porque é o que a Sim. gente vivencia. Mas quando a gente fala de medicina da mulher, a gente está falando de algo, gente, que é aquilo que você faz e é aquilo que só você faz. Sabe aquele cuidado que você tem, que é só você que tem? Sabe aquele jeito de cuidar das crianças ou cuidar da casa? Aquele jeito de fazer aquela comidinha que às vezes não tem ninguém bem, mas é quando você faz aquela comida que você põe, sabe? Porque tem medicinas, a medicina da mulher, eu acredito que seja onde o coração dela tá, aonde o amor dela fala, sabe? Então, quando a gente fala das medicinas, seja no seu trabalho, aquele bom dia que você dá para alguém e muda o dia de uma pessoa. Sabe? Aquela Uhum. palavra de amorosidade que você manda para alguém e aquilo muda o dia dessa pessoa. Aquilo que você faz pelo outro sem pensar em nada em retorno. Então, eu acho que isso é a medicina. Porque a gente fala muito aqui das terapias, porque é a nossa vivência, Nosso né? Aquilo que a universo, né? gente, o nosso universo. Então, a gente traz para vocês, para finalizar aqui, quer trazer, Babi, alguma coisa? Não, eu sinto de trazer essa questão da comparação como um lugar adoecido e um convite adoecido para que a gente continue nesse lugar. Quando eu coloco ali, eu estou ajudando as pessoas a canalizarem os seus projetos. Recentemente aconteceu isso com uma cliente, que ela trouxe para mim e falou: eu trouxe, eu pensei em trazer algo assim, mas já tem uma terapeuta que fala disso. Falei, olha, não tem só uma terapeuta que fala disso, provavelmente tem um monte. Porque isso aqui é uma coisa que precisa ser tratada em muitas pessoas no mundão de meu Deus. Por exemplo, eu gosto muito de falar de magia, de magia onírica, vai falar dos sonhos. Sou só eu que vou falar de magia onírica? Claro que não. Por quê? Porque se eu, única terapeuta, fosse falar disso, eu não daria conta jamais de atender todas as pessoas que têm essa demanda. Então precisa de mais terapeutas para falar da mesma coisa.
entre aspas, porque a gente vai falar das mesmas coisas a partir do nosso ponto de vista. Aqui, ó, são 3 terapeutas formadas nas mesmas técnicas e que fazem coisas completamente diferentes. Então, não existe isso da gente estar falando da mesma coisa, porque não são as mesmas pessoas. E não importa se a outra pessoa está fazendo algo que parece que é igual ao seu, ou ai, fulano me copiou descaradamente. Ótimo. O problema não é seu. O que é o seu problema é o que você escolhe fazer com isso. Porque quando você ainda está olhando para o outro nesse lugar do fulano me copiou, você ainda está deixando de fazer o seu trabalho. Você ainda está mais preso no ruído externo do que aquilo que é o seu propósito. Então, gente, esse é um convite do mundão para que a gente continue adoecida. Não caiam nessa armadilha. Lutem pelo seu propósito, façam as suas coisas e, se necessário, junta com aquela pessoa que está fazendo igual para ver o que ela está fazendo e agrega essa medicina, cria aí uma coisa muito diferente, melhor, mais potente. Não caiam nessa ideia da escassez de que se o outro fizer igual vai faltar para mim. Não existe isso. Não Essa existe isso. programação, né? Dessa programação que tem, né? Então, essa programação mental da malha magnética que tem, né? Então, não entra nisso, fura essa bolha, conecte com você, conecte com o seu trono e veja aí aonde que você vai ser rainha, rei de si próprio, com a sua maestria, tá? E se caso você está vindo aqui ouvir esse episódio, escuta o nosso anterior primeiro, porque um tá coladinho com o outro, e aí você vai fazer um melhor entendimento, tá? Então, para finalizar, gente, muita honra, muita gratidão por todo mundo que ficou até aqui. Compartilha, curte. Se você não gostou da gente, compartilha que vamos enviar amor para você e vamos estar aqui até o próximo, tá? Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.